Olá pessoal, eu sou Caroliane, fonoaudióloga e coach de mães e hoje eu vou entrevistar Camille Azevedo, psicóloga especialista em ABA. Vamos conversar um pouco sobre o tratamento do ABA no autismo. Olá Camille, fiquei muito feliz por você ter aceitado participar do canal e falar um pouco sobre a abordagem, né? Porque muitos pais conhecem de ouvir falar, mas às vezes é um conhecimento muito superficial. E é uma abordagem muito disseminada no tratamento do autismo e eu acho importante esclarecer as dúvidas dos pais que me acompanham. Enfim, gostaria muito de agradecer por você ter aceitado, fiquei muito feliz. Eu gostaria de agradecer você pelo convite para participar do canal e falar de um tema tão relevante no tratamento do autismo. Eu que agradeço. Então a gente pode começar explicando um pouco sobre a abordagem, a sigla, o tratamento, assim, pela sua experiência clínica, falar um pouco mais para esclarecer os pais sobre essa abordagem tão conhecida que é a análise do comportamento aplicada, né? Obrigada, Carla, pelo convite e a oportunidade de falar sobre um tema tão relevante para o tratamento do autismo. ABA, em inglês, significa Applied Behavior Analysis, que na tradução para o português fica Análise do Comportamento Aplicada. E é uma das abordagens mais utilizadas no tratamento de autismo por ter sua evidência científica comprovada. E a gente sabe que essa abordagem não é utilizada apenas no tratamento do autismo, não é verdade? Isso, a análise do comportamento ela pode se inserir em qualquer contexto que um profissional formado vai trabalhar, vai atuar. Então, existem analistas do comportamento que atuam em organizações, instituições, em hospitais, tudo isso aplicando estratégias de análise do comportamento nesse seu contexto de atuação. Entendi. Mas no seu caso, você usa especificamente no autismo. Como é o tratamento do autismo segundo a abordagem de análise do comportamento? Então, a minha formação é em análise do comportamento aplicada ao autismo, então ela é direcionada para esse público. Geralmente, o tratamento de uma criança com transtorno de desenvolvimento, que está dentro do espectro do autismo, ele necessita o quê? De promover habilidades e diminuir os déficits comportamentais. Então a gente passa por uma avaliação sistemática. A análise do comportamento ela é baseada no método científico, então a gente trabalha de forma sistemática, através de análise, através de registro. Após essa coleta de dados, a gente vai ter um mapeamento das necessidades dessa criança e a partir daí a gente vai formar um plano de intervenção que possa abarcar todas essas capacidades, no intuito de aumentar as habilidades dessa criança de forma a que ela se adapte ao meio em que ela está e que diminua esses excessos comportamentais que não estão de acordo com o ambiente. E essas habilidades, só para esclarecer um pouco, essas habilidades, se você puder citar algumas dessas habilidades que são trabalhadas dentro desse planejamento? Sim, por exemplo, especificamente para o público autista, a gente trabalha muito atenção compartilhada, segmento de regras, associação de estímulos, discriminação visual, todas essas habilidades que às vezes são pré-requisitos para a entrada na escola, entrada em outros contextos. A questão também da atender comandos, sim, o olhar, como você falou, são pré-requisitos, né? Isso. Se a criança não olha, se ela não tem atenção compartilhada, então ela já tem esse déficit que precisa ser trabalhado para que ela possa também alcançar outras habilidades que necessitam do olhar, da atenção compartilhada. Interessante. Outra coisa que é importante também destacar, que esse programa ele é individualizado, não é verdade? Exatamente. A análise do comportamento, ela faz essa análise baseada nas necessidades específicas de cada criança. Então, para o analista do comportamento, cada criança é única, a gente vai fazer essa coleta de dados através de instrumentos validados e de acordo com o nosso conceito teórico, e com base nesses dados a gente vai fazer um plano de intervenção específico para aquela criança. E geralmente ele é intensivo, ou seja, dura no mínimo entre 20 horas a 40 horas semanais, dependendo muito da necessidade daquela criança. Camille, você falou sobre protocolos, você pode citar alguns deles? Eu conheço o VB-MAP, mas eu sei que existem outros. Você pode citar assim, os mais conhecidos? Então, os mais utilizados dentro da área são o WABLES, o VB-MAP e tem o PPR. E assim, você utiliza cada um para quê exatamente? O VB-MAP eu sei que é muito essa questão da linguagem.
e os outros são para avaliar quais habilidades? Então, na verdade, o VB-MAP ele avalia todos os marcos de desenvolvimento da criança, não só a linguagem. Apesar do nome dele estar relacionado, né, com o comportamento verbal, com a linguagem, mas ele avalia os marcos de desenvolvimento e as barreiras de desenvolvimento daquela criança. Então, ele vai fazer esse mapeamento geral. E a partir do resultado, a gente vai ter noção se a criança está atrasada ou não, em qual área que ela está atrasada, se ela tem ou não barreiras que impedem ela de aprender novas habilidades e se sim, quais são as estratégias necessárias e específicas para trabalhar esses déficits e essas habilidades. É importante saber disso. Então, não é apenas a linguagem, todos os marcos de desenvolvimento. Isso. É uma avaliação global. E os outros dois? Avalia o que especificamente? Também, todos os três avaliam os marcos de desenvolvimento. A diferença vai mais de uma escolha pessoal mesmo do profissional. Sim, eles têm umas diferenças específicas, mas todos avaliam de forma global. Entendi. Então você como profissional especialista em aba, você escolhe qual protocolo você vai utilizar. Em minha prática clínica eu utilizo o VB-MAP. Certo. Mas por uma questão de identificação pessoal mesmo. Camila, existe uma idade para os pais procurarem um psicólogo especialista em aba? Não, a partir do momento que um pai identifica algum atraso no desenvolvimento do seu filho e já quer começar uma intervenção no sentido de promover habilidades, diminuir déficits, não necessariamente se atendo a um diagnóstico, ele já pode procurar um profissional que tenha essa formação e começar o trabalho com ele. Certo. Outra coisa que é uma dúvida bastante recorrente, qual a diferença da abordagem ABA para a terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC? Então, as duas são abordagens advindas da psicologia, mas elas têm objetos de estudos distintos. Então, o TCC ele trabalha com processos mentais, enquanto que a análise do comportamento trabalha com comportamento, tendo como definição a interação entre organismo e ambiente. Camila, como os pais podem ajudar na terapia ABA? A participação dos pais é fundamental para uma evolução boa da criança. Então, como a análise do comportamento aplicada ao autismo, ela pressupõe que o tratamento tem que ser intensivo, então a gente precisa que a família esteja acompanhando todas as estratégias, todas as intervenções que são aplicadas na criança, para que em outros contextos em que os terapeutas não estejam presentes, a família aplique eles também. Isso é muito importante, porque independente da abordagem que o filho esteja fazendo o tratamento, os pais precisam saber o que os terapeutas estão fazendo e dar continuidade ao trabalho em casa. Eu sempre digo que os pais são coterapeutas, porque eles participam e eles precisam ser orientados de como estimular da melhor forma. E eu percebo que muitas vezes os pais levam para a terapia e às vezes não sabem muito bem nem qual abordagem o terapeuta está utilizando. Eu teve um caso de uma mãe que chegou para mim e disse: Carla, você é a única que conversa comigo, que explica, e eu não sei o que os outros profissionais estão fazendo, qual a abordagem que eles utilizam. Não querendo julgar os pais ou os terapeutas, mas como os pais podem escolher um profissional ABA para os seus filhos? Então, a partir do momento que os pais escolhem como tratamento para o seu filho a ABA, então é interessante que eles busquem profissionais habilitados que tenham formação específica, mas que tenham dentro delas assim, especialização ou mestrado em análise do comportamento. Acho que o primeiro passo pode ser a busca pelo currículo, a partir dessa triagem de currículos na sua cidade ou em outras cidades, se for do interesse da família também. Começar a entrar em contato com esses profissionais, entrar em contato com outros pais também para saber como é que esse profissional trabalha, se a forma como esse profissional trabalha vai de encontro ao que a família quer ou se iguala ao tratamento que a família almeja para aquele filho, né? Entrar em contato com esse profissional e a partir daí ver se a família consegue estabelecer um vínculo com esse profissional e se a criança também consegue. Quando eu falo vínculo, eu não estou exigindo que a criança fale com um profissional. Por exemplo, eu tenho pacientes que não falam, que não vocalizam, mas eles conseguem estabelecer um vínculo comigo. Então, quando você vê que a criança é receptiva, que ela tem interação com aquele terapeuta, então ela estabeleceu um vínculo com esse terapeuta. E aí mais chances ela tem de conseguir se engajar nessa terapia. Isso que você falou é muito importante, porque tem muitos pais
que ainda acha que a comunicação se resume apenas ao ato de falar. Sim, exatamente. Inclusive, é uma das questões assim polêmicas em relação à psicologia e tratamento com crianças, né? Porque muitos pais assim acham que porque o filho dele não fala, então não tem como eles irem para um psicólogo, que o psicólogo não vai ter um trabalho relevante com eles. Mas assim, na minha abordagem, na abordagem da análise do comportamento, a gente não está trabalhando a comunicação da linguagem, e o nosso instrumento de trabalho não é a conversa, não é o diálogo. A gente trabalha com outras estratégias, com o comportamento em si, com a interação do sujeito com o ambiente. A gente vai fazer essa análise e vai fazer esse escopo de avaliação para conseguir mapear aquilo que a criança está precisando e, dentro dessa necessidade, prover intervenções necessárias para ela. Então, isso é um comportamento assim, geral. Como eu falei inicialmente, assim, comportamentos pré-requisitos para a criança entrar em contexto na escola, em contexto com coleguinhas. Então, são comunicações que não especificamente a vocal. A linguagem não verbal, né? Como eu sempre falo nos vídeos. Um olhar, um gesto, um sorriso, é importante. Isso que ela falou é muito importante. Porque a comunicação ela vai além. Falar é a forma mais conhecida, mais, digamos assim, aceita socialmente. É tanto que a maior angústia dos pais que eu sempre recebo é: Carla, meu filho tem 5 anos, ele é autista, ele vai falar? É a dúvida que eu mais recebo. Justamente por conta disso, aquela angústia, a ansiedade mesmo, eu entendo. Será que meu filho vai falar? E muitas vezes deixa de levar para um psicólogo, fazer um tratamento adequado por conta disso. Porque ele não fala, então o psicólogo não vai fazer nada com ele. E às vezes, assim, muitos pais também deixam de ir para um profissional que não necessariamente pode ser inicialmente o psicólogo, mas assim, para um fono, para um terapeuta ocupacional, assim, porque espera esse tempo da linguagem, mas antes da linguagem acontecer, essa criança já demonstrou déficits em tantos outros comportamentos e aquele pai não deu devida importância a esse atraso, porque eles se focam muito nessa fala. E focam também, eu percebo, no diagnóstico. Tem uns que ficam esperando, protelando, para depois que fechar um diagnóstico procurar o tratamento, quando na verdade é uma coisa que eu sempre falo e bato na tecla. O importante é a intervenção precoce. O diagnóstico vai vir depois, mas comece o quanto antes. Procure os terapeutas, o fono, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, procure um esporte, musicoterapia, procure estimular e para que a criança ela consiga acompanhar as outras crianças. Porque assim, às vezes a criança tem um atraso no desenvolvimento, que não seja necessariamente um autismo, mas que se você fizer um trabalho correto, uma intervenção correta, ela vai conseguir acompanhar as outras crianças. E se for um autismo, a gente sabe que os 3 primeiros anos tem o período da neuroplasticidade cerebral, então assim, que eu não... O ganho vai ser bem maior. A partir do momento que você tem uma intervenção eficaz, desde o início, assim, que você identificou algum déficit, o ganho que você vai ter a partir dessa intervenção, a partir desse trabalho, vai ser muito mais potencial do que se você esperar por mais tempo e, consequentemente, levar essa criança para um tratamento com uma idade mais tardia. Isso não quer dizer, gente, que uma criança que chegue com 6, 7 anos não tem jeito. Eu já recebi pacientes bem mais velhos, que nunca tinham passado pela terapia fonoaudiológica. Assim, a gente tem resultados, mas o que a gente está querendo enfatizar é a importância da intervenção precoce, porque quanto mais cedo você fizer uma intervenção, melhores serão os resultados, na verdade. Camila, e se os pais quiserem entrar em contato com você para ter alguma dúvida de algo que eles não entenderam na entrevista, ou até mesmo para marcar uma consulta, como é que eles fazem? Então, eles podem entrar em contato comigo através do telefone 7999824006 ou através do e-mail camiliazevedo@gmail.com. E você tem Instagram? Tenho sim, eles podem me seguir no perfil Camila Azevedo Psi e no Facebook Camila Azevedo. Mais uma vez, obrigada, Camila. É sempre muito bom poder trocar experiência com outros profissionais de diferentes áreas, diferentes abordagens. E a minha proposta justamente é essa, esclarecer os pais sobre as diferentes abordagens, principalmente as que são realmente comprovadas cientificamente, como o ABA. Foi muito bacana, porque tirou muitas dúvidas minhas também, e com certeza dos pais que estão nos assistindo nesse momento. E assim, espero que você volte mais vezes, e quando você fizer seu canal, me chame também. Eu que agradeço o convite, essa participação foi muito boa. É muito ótimo falar sobre um assunto que eu gosto, da minha prática, e eu espero que os pais assim saiam desse vídeo com um pouco mais de informação do que eles chegaram. Certeza.
Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a entrevista com Camille Azevedo, psicóloga e terapeuta especialista em ABA. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijão e tchau! O DEV pode ser considerado um ABA para crianças menores? Sim, Já ouvi essa isso. expressão. Pode sim, porque ele utiliza da análise do comportamento como método. Por exemplo, é diferente da TCC. O TCC ele tem um escopo teórico totalmente diferente. Ele parte do princípio que o objeto de intervenção dele é o quê? São os processos mentais, é a cognição. A análise do comportamento tem como objeto de intervenção o quê? O comportamento, a interação do organismo com o ambiente, com o meio. Já o Denver, o que é? Ele pega todas as estratégias da análise do comportamento e aí ele coloca como uma das estratégias que o ABA tem é o ensino incidental. Então você não vai estruturar, ele não trabalha com a parte estruturada, porque a gente tem o trabalho de mesa. A gente inicia com a parte estruturada para ir tirando aos poucos e até chegar a um ambiente que a gente chama que é o ambiente usual, né? que tem a parte do ensino incidental. Mas qualquer treino de habilidade a gente começa com o estruturado, porque o estruturado ele se solidifica na criança, ele é o responsável por fazer com que aquela habilidade entre no repertório da criança. A partir do momento que você tem certeza que aquela criança tem aquela habilidade, aí você já vai inserir aquela habilidade em um contexto natural. Contexto social. Isso. E o David, ele trabalha muito com a interação, tipo assim, tudo que for de preferência da criança, a gente vai utilizar em um ambiente natural e aí o terapeuta vai adequar as técnicas da análise do comportamento para aquilo que a criança está oferecendo. Então, no caso, quem conduz é a criança e não o terapeuta. Mais ou menos isso, né? Aí não pode ser considerado algo estruturado por conta disso. Não é estruturado, não. Ensino estruturado não é o ABA. Ensino estruturado é uma das técnicas de ensino da análise do comportamento, né, das estratégias. Entre elas tem várias outras, análise de tarefas, que é você dividir uma competência em vários passinhos, por exemplo, tomar banho, aquilo que a gente utiliza. Aquilo que você faz quando você pega imagens e fraciona, passo a passo. o passo a passo, a gente chama de análise de tarefas. E dentro dessa análise de tarefas a gente faz inversão de papéis, que é assim, às vezes uma criança aprende do começo, da ordem que a gente está acostumado. Começar a lavar o cabelo, depois o corpo, etc. Mas tem vezes com outras crianças é mais efetivo começar do final, porque às vezes a criança tem uma alteração sensorial a passar a mão na cabeça. Então eu não vou começar de uma coisa traversiva, eu vou começar do ponto final, dando dicas finais. Então tudo isso são estratégias que quando a gente vai fazer a avaliação, a gente leva em consideração. Passou para aquela avaliação global, a gente pegou todas as barreiras do desenvolvimento, a gente pegou todos os déficits, todas as habilidades, aí a gente vai ter noção, a partir dessa coleta de dados, de como fazer um plano de intervenção individual. E aí desse plano de intervenção individual, a gente vai selecionar as estratégias que são mais eficazes, comprovadamente, cientificamente, para ensinar aquela habilidade e atingir aquele objetivo que a gente quer chegar. Entendi. Posso dizer uma coisa? Isso aí vai pro vídeo. Você arrasou.